12. Reunirá-se na Casa das Laranjeiras, a convite de Aurélia, uma sociedade escolhida e não muito numerosa para assistir ao casamento. A moça não aceitou a ideia de dar um baile por esse motivo, mas entendeu que devia cercar o ato da solenidade precisa, para tornar bem notória a espontaneidade de sua escolha e o prazer que sentia com esse enlace. Não faltaram amigos e conhecidos, que sugerissem a Aurélia a lembrança de fazer o casamento à moda europeia, com o romantismo da viagem logo depois da cerimônia, a lua de mel campestre, e o baile de estrondo na volta à corte. Ela, porém, recusou todos esses alvitres, resolveu casar-se ao costume da terra, à noite, em oratório particular, na presença de algumas senhoras e cavalheiros, que lhe fariam, a ela órfã e só no mundo, às vezes da família que não tinha. Celebrara-se a cerimônia às 8 horas. Lemos conseguirá um barão para servir de contrapeso ao ribeiro e um senhor para oficiar. Quanto à madrinha, Aurélia escolhera de Margarida Ferreira, respeitável senhora, que lhe mostrará desinteressada amizade, desde a primeira vez que a encontrou na sociedade. No momento de ajoelhar aos pés do celebrante, e de pronunciar o voto perpétuo que a ligava ao destino do homem por ela escolhido, Aurélia, com o decoro que revestia seus menores gestos e movimentos, curvara a fronte, envolvendo-se pudicamente nas sombras diáfanas dos cândidos véus de noiva. Malgrado seu, porém, o contentamento que lhe enchia o coração e estava a borbotar nos olhos cintilantes e nos lábios aljofrados de sorriso, erigia-lhe aquela fronte gentil, cingida nesse instante por uma auréola de júbilo. No altivo realce da cabeça e no enlevo das feições cuja formosura se toucava de lumes esplêndidos, estava-se debuxando a soberba expressão do triunfo, que exalta a mulher quando consegue a realidade de um desejo férvido e longamente ansiado. Os convidados, que antes lhe admiravam a graça peregrina, essa noite a achavam deslumbrante, e compreendiam que o amor tinha colorido com as tintas de sua palheta inimitável, a já tão feiticeira beleza, envolvendo-a de irresistível fascinação. Como ela é feliz! Diziam os homens. E tem razão! Acrescentaram as senhoras volvendo os olhos ao noivo. Também a fisionomia de Seixas se iluminava com o sorriso da felicidade. O orgulho de ser o escolhido daquela encantadora mulher ainda mais lhe ornava o aspecto já de si nobre e gentil. Efetivamente, no marido de Aurélia podia-se apreciar essa fina flor da suprema distinção, que não se anda assoalhando nos gestos pretensiosos e nos ademanes artísticos, mas reverte do íntimo com uma fragrância que a modéstia busca recatar, e não obstante exala-se dos seios d'alma. Depois da cerimônia começaram os parabéns que é de estilo dirigir aos noivos e a seus parentes. Só então reparou-se na presença de uma senhora de idade, que ali estava desde o princípio da noite. Era de Camila, mãe de Seixas, que saíra de sua obscuridade para assistir ao casamento do seu Fernando, e sentindo-se deslocada no meio daquela sociedade, retirou-se com as filhas logo depois de concluído o ato. Para animar a reunião as moças improvisaram quadrilhas, no intervalo das quais um insigne pianista, que fora mestre de Aurélia, executava os melhores trechos de óperas então em voga. Por volta das 10 horas despediram-se as famílias convidadas. Encaminhou-se então Lemos com Seixas para aquela parte da casa onde ficavam os aposentos, que Aurélia destinara a seu marido, os quais estavam preparados com muito luxo, e sobretudo com uma novidade de muito gosto. Meu amigo, o senhor está casado, pelo que já lhe dei os meus parabéns, falta-me porém cumprir um dever, que me cabe como tutor que fui de sua mulher, e a quem nesta noite ainda faço as vezes de pai. Também eu esperava este momento para agradecer-lhe os cuidados e desvelos que dispensou a Aurélia, e assegurar-lhe minha sincera amizade. Não fiz mais do que pagar uma dívida à minha boa irmã. Estimo esta pequena como se fosse minha filha, vi-a nascer. Tirando do bolso uma argola de chaves, o velho passou a abrir os diversos móveis de érable, que ia deixando as escancaras. Enquanto expedia-se nessa tarefa, ia falando, vou ter a satisfação de o instalar em seus novos aposentos. Aqui está o seu gabinete de trabalho, ali é o toucador,
Deste lado do jardim fica um quarto de banho, e uma saleta de fumar com entrada independente para receber seus amigos. Tudo isto é um brinco. Bem reconheço a mão de Aurélia, estou sentindo em todos estes objetos o aroma que exala de sua beleza, disse Seixas inebriado de felicidade. Foi ela, sim senhor, que se incumbiu disso, mas ainda não viu tudo. Olhe o enxoval. Lemos mostrou então as gavetas e prateleiras dos guarda-roupas e comodas atopetados das várias peças de vestuário, feito de superior fazenda e com maior apuro. Nada faltava do que pode desejar um homem habituado a todas as comodidades da moda. No toucador, se o tabuleiro de mármore ostentava toda a casta de perfumarias, as gavetas continham cópias de joias próprias de um cavalheiro elegante. Algumas havia de grande preço, como o anel de rubim, e uma abotoadura completa de brilhantes. Tudo isto lhe pertence, disse o velho terminando o inventário. É cousa lá da pequena, não entrou em nosso ajuste. Seixas experimentou sensação igual à do homem que no meio de um sonho aprazível fosse arremessado a um pântano e acordasse chafurdado na torpe realidade. A palavra ajuste, ali naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento o eterno amor que votava a sua esposa, quando estava se revendo em sua lembrança, de que a moça deixará impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos. Essa palavra proferida sem intenção pelo velho, infligiu-lhe a mais acerba das humilhações. Entretanto Lemos fechava as portas e gavetas que tinha aberto, e terminou apresentando a Seixas a argola de chaves. Aqui tem, meu caro. Só uma chave não lhe posso eu dar, é dali. O velho indicou na extrema de um breve corredor uma porta oculta por um reposteiro de seda azul com flecha dourada. Quando aquela porta abrir-se, não haverá em todo este rio um maganão mais feliz. E o velho, repicando a sua fustigante risadinha de falsete, tornou ao salão, onde encontrou 5 negociantes, velhos camaradas, que a seu pedido se haviam demorado, e achavam-se um tanto embrulhados com a história. Ó Lemos, não dirás que fazemos nós ainda a esta hora aqui? Olhe, que para trapalhão temos conversado. Querem ver que o brejeiro pretende fazer o negócio com toda a solenidade. Vocês não viram aquele, o tabelião? É verdade, chamaram-no agora mesmo. E nós seremos as testemunhas. Aqui desafogaram-se os sujeitos em boas risadas. Quase que adivinharam vocês, disse o Lemos, venham cá e verão o que é. Na saleta, onde Lemos introduziu seus amigos, estava sentado à mesa do centro um tabelião, que assistira à cerimônia como convidado e parecia agora em atitude de exercer algum ato do ofício. Pela porta fronteira acabava de entrar Aurélia, em companhia de De Firmina. A moça trazia nos ombros uma peliça de caxemira cinzenta, que disfarçava seu traje de noiva, cingindo-lhe a cabeça com um frouxo capuz. A auréola de júbilo, que resplandecia-lhe a beleza quando ajoelhada aos pés do altar e ao lado do noivo, não se ofuscara, mas ia empalidecendo. Às vezes, súbito erriçamento estremecia-lhe o talhe delicado, percebia-se nesses momentos um eclipse da luz íntima, como o vágado de uma lâmpada a apagar-se. Ela sentou-se defronte do tabelião, aos lados da mesa tomaram lugar Lemos e os outros negociantes. Peço aos senhores que me desculpem este incômodo, e aceitem meu reconhecimento por sua bondade em acompanhar-me neste capricho. Houve uns protestos murmurados. É minha última excentricidade. Tornou Aurélia com adorável sorriso. Ainda estou me despedindo da vida de moça, por isso mereço alguma indulgência. Demais, pensando bem, não é tão extravagante o que faço agora, pois o testamento também faz parte da confissão. Quero aproveitar este momento em que ainda sou senhora de mim e das minhas vontades, para declarar a última, que foi também a primeira de minha vida. Apesar da garridice com que proferiu a moça estas palavras, e da graça jovial que o seu mago sorriso espargia sempre em torno de si, um sentimento de vaga e indefinível tristeza pungiu as pessoas presentes. Especialmente quando Aurélia entregou ao tabelião o testamento por ela escrito em uma folha perfumada de papel cetim,
a gume dourado, com o monograma antes de Cristo em relevo escarlate. A associação de dois atos tão opostos, a aurora da existência e sua despedida, a ideia da morte a entrelaçar-se naquela mocidade tão rica de todas as prendas, a grinalda de noiva cingindo uma fronte a desfalecer, esse contraste era para deixar funda impressão no ânimo. Aviou o tabelião o termo de aprovação com as fórmulas consagradas, e no meio do mais profundo silêncio restituiu à moça o testamento já cerrado com um torçal de seda e pingos de lacre dourado, cujo perfume derramou-se pela sala. Nunca a abstrusa e rançosa algaravia de cartório se vira tão catita. O papel, com ser testamento, não desdizia da linda mão que traçara o contexto, e da alma gentil que talvez nele havia encerrado, com sua última vontade, o perfume de lágrimas ignotas. Ao despedir-se da pupila, Lemos apertou-lhe a mão, desejo-lhe que seja muito e muito feliz. Se o não for, será minha e minha só a culpa, respondeu a moça agradecendo-lhe. D. Firmina quis acompanhar a moça ao toucador, para prestar-lhe os serviços de camareira de honra, que são de costume e privilégio da mãe, e na falta desta, da mais próxima parenta. Recusou Aurélia, abraçando a velha senhora, disse-lhe comovida, reze por mim. Ficando só, a moça fechou a chave à porta da saleta e murmurou, enfim. Em todo aquele lado da casa não havia senão ela e seu marido. 13. Afastemos indiscretamente uma dobra do reposteiro que recata a câmara nupcial. É uma sala em quadro, toda ela de uma alvura deslumbrante, que realça o azul celeste do tapete de riço recamado de estrelas e a bela cor de ouro das cortinas e do estofo dos móveis. A um lado, duas estatuetas de bronze dourado representando o amor e a castidade sustentam uma cúpula oval de forma ligeira, donde se desdobram até o pavimento, bambolins de caça finíssima. Por entre a diáfana limpidez dessas nuvens de linho, percebe-se o molde elegante de uma cama de pau cetim, pudicamente envolta em seus véus nupciais, e forrada por uma colcha de chamalote também cor de ouro. Do outro lado, há uma lareira, não de fogo, que o dispensa nosso ameno clima fluminense, ainda na maior força do inverno. Essa chaminé de mármore cor-de-rosa é meramente pretexto para o cantinho de conversação, pois que não podemos chamá-lo como os franceses o coin do feu. A bem dizer a lareira não passa de uma jardineira que esparze o aroma de suas flores, em vez do brando calor do lume, por aquele círculo, onde estão dispostas algumas poltronas baixas e derreadas, transição entre a cadeira e o leito. O aposento é iluminado por uma grande lâmpada de gás, cujo globo de cristal opaco filtra uma claridade serena e doce, que derrama-se sobre os objetos e os envolve como de um creme de luz. Correu-se uma cortina, e Aurélia entrou na câmara nupcial. Seu passo deslizou pela alcatifa de veludo azul marchetado de alcachofras de ouro, como o andar com que as deusas perlustravam no céu a galáxia quando subiam ao Olimpo. A formosa moça trocara seu vestuário de noiva por esse outro que bem se podia chamar trajo de esposa, pois os suaves emblemas da pureza imaculada, de que a Virgem se reveste quando caminha para o altar, já se desfolhavam como as pétalas da flor no outono, deixando entrever as castas primícias do santo amor conjugal. Trazia Aurélia uma túnica de cetim verde, colhida à cintura por um cordão de torçal de ouro, cujas borlas tremiam com seu passo modulado. Pelos golpeados deste simples roupão borbulhavam os frocos de transparente cambraia, que envolviam as formas sedutoras da jovem mulher. As mangas amplas e esvasadas eram apanhadas, na covinha do braço e sobre a espádua, por um broche onde também prendia a ombreira, mostrando o braço mimoso, cuja tez roseava a camisa de cambraia abotoada no punho por uma pérola. Os lindos cabelos negros refluíam-lhe pelos ombros presos apenas com um aro de ouro, que cingia-lhe a opulenta madeixa. O pé escondia-se em um pantufo de cetim que às vezes beliscava a orla da nágua, como um travesso beija-flor. O casto vestuário da moça recatava-lhe as graças do talhe, entretanto quando ela andava, e que seu corpo airoso nadava nas ondas de seda e cambraia, sentia-se mais n'alma do que nos olhos o debuxo da estátua palpitante de emoção.
A cada movimento que imprimia-lhe o passo onduloso, acreditava-se que o broche da ombreira partirá-se e que os véus zelosos se abatiam de repente aos pés dessa mulher sublime, desvendando uma criação divina, mais de beleza imaterial, e vestida de esplendores celestes. Aurélia atravessou o aposento, e chegando à porta que ficava à fronteira aquela por onde entrará, curvou de leve a cabeça recolhendo-se para escutar, mas não ouviu senão o arfar do seio, que ofegava. Afastou-se rapidamente, e foi atirar-se a uma das poltronas, em um gesto de desânimo, cruzando as mãos e erguendo-as ao céu com um olhar repassado de angústia. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras? Por que me deste este coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz como são tantas mulheres neste mundo, e beber na taça do amor, em que talvez nunca mais toquem estes lábios. Não é o néctar divino que eu sonhei, não, mas dizem que embriaga a alma, e faz esquecer. O espírito de Aurélia rastreou a ideia que despontava, e por algum tempo como que embalou-se num sonho, não. Exclamou arrebatadamente. Seria a profanação deste santo amor que foi e será toda a minha vida. Ergueu-se, deu algumas voltas pela câmara nupcial acariciando com os olhos todos estes móveis e adereços, que ela escolhera para ornarem o regaço de sua felicidade, e nos quais tinha como que esculpido suas mais queridas esperanças. Depois que assim repassou-se das reminiscências que lhe acordavam esses objetos, foi rever-se no espelho, e enviou à sua feiticeira imagem reproduzida no cristal, um sorriso de indefiável expressão. Dirigiu-se então à porta, onde pouco antes escutara, deu volta à chave, e afastou uma das bandas. Pouco depois, Seixas roçagou a cortina, e cingindo o talhe de sua mulher, foi sentá-la em uma das cadeiras. Como tardaste, Aurélia? Disse ele queixoso. Tinha um voto a cumprir, quis emancipar-me logo de uma vez para pertencer toda a meu único senhor, respondeu a moça galanteando. Não me mates de felicidade, Aurélia. Que posso eu mais desejar neste mundo do que viver a teus pés, adorando-te, pois que és a minha divindade na terra? Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhe as mãos que ela não retirava, e modulou o seu canto de amor, essa ode sublime do coração, que só as mulheres entendem, como somente as mães percebem o balbuciar do filho. A moça com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira, a fronte reclinada, os olhos coalhados em uma ternura maviosa, escutava as falas de seu marido, toda ela se embebia dos eflúvios de amor, de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido, e o gesto apaixonado. É então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida, e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizara. Ou de outra mais rica, disse ela retraindo-se para fugir ao beijo do marido, e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia! Que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido! Exclamou Seixas ferido dentro d'alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária,
precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis, foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Aurélia proferiu estas palavras desdobrando um papel, no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao Lemos. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta, no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficará atônito. Depois, quando os assomos da irritação vinham sublevando-lhe a alma, recalcou-os esse poderoso sentimento do respeito à mulher, que raro abandona o homem de fina educação. Penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora a quem a havia amado, escutava imóvel, cogitando no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si, ou matar a ambos. Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando-o com inexorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que eu comprei de preferência a qualquer outro, vou dizê-la, e peço-lhe que me não interrompa. Deixe-me vazar o que tenho dentro desta alma, e que há um ano a está amargurando e consumindo. A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo ervado de cáustica ironia. Seixas sentou-se. Dominava-o a estranha fascinação dessa mulher, e ainda mais a situação incrível a que fora arrastado.